agora, a Espanha sendo invadida por uma onda de pelo menos 40 mil imigrantes islâmicos. Você não vê uma mulher, você não vê uma criança. E há notícias de que o príncipe de Marrocos teria ordenado o perdão de todos que invadissem a Espanha. Eles fizeram igual a Cuba, fez com os Estados Unidos. Não tem mais um hospício, ninguém, nenhum homem em idade militar está mais em cadeias ou hospícios de Marrocos. Eles despejaram a sua escória dentro da Espanha. O governo da Itália, Meloni, pediu a retirada da Espanha do espaço Schengen. Ou seja, que a Espanha não pudesse mais sair e entrar pessoas livremente na Europa. O exército espanhol foi mobilizado. Vamos ver o que eles vão fazer. Dios mío de mi vida. Increíble la situación ahora mismo. Ônibus lilás, exclusivo para as mulheres. Só as mulheres pagam? As mulheres têm que se decidir. Ou elas são capazes de tudo e não precisam de leis especiais, ou elas não são capazes e não devem ter direitos equivalentes. Direito sem dever é bigodismo. Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. O desequilíbrio entre os direitos de homem e mulher é o principal fator para a destruição das famílias e fecundidade. Você acha certo o homem chegar meia hora atrasado no trabalho porque o ônibus é exclusivo para a mulher? Pois é, vamos ver como é que isso funciona. Pessoal, o primeiro ônibus exclusivo para mulheres da cidade de Itabuna, na verdade, do nosso sul da Bahia, né? Não tem nenhum ônibus exclusivo para as mulheres como aqui em Itabuna. Então é o ônibus lilás, né? Que vai ser exclusivo para o transporte das mulheres. Ele vai trabalhar de forma circular, né? Vai circular todos os bairros da cidade de Itabuna, beneficiando somente os condomínios, né? São José, Jequitibá, Jardim América e muitos outros, né? Que a população das mulheres, a chefe de família, vai se sentir mais segura, né? Num ambiente exclusivo, né? E o prefeito Augusto Castro fazendo a entrega desse equipamento que vai ser muito importante para a segurança das mulheres, né? Muito assédio, reclamações. Então é uma ferramenta de grande importância para a nossa cidade. Quem vota em Mangina, serve a Satanás. Se você algum dia fizer algum apoio público a esse homem, se você algum dia votar nele, você sabe quem é seu pai. Comovente desabafo de um oficial de justiça que não consegue viver com um salário de 24 mil por mês. Quem não se emocionar, já faleceu por dentro. Rapaz, eu vou ler a mensagem, o comentário que eu fiz isso no X. Oficial de justiça é um cargo obsoleto. Citações e intimações têm que ser todas pela internet. Quem não receber é suspenso de serviços públicos irregulados, sistema bancário, portos, aeroportos, rodoviárias, cartões de crédito, celular e tudo. Morte civil. E não custaria mais um centavo ao erário. Para mim era melhor que um cara, ao ser citado criminalmente, não custasse nada ao Estado do que fosse preso. Quer fugir de citação? Beleza. Você não existe mais pro Estado, até você receber. Execução de prisão civil, a mesma coisa. Intimação, a mesma coisa. Penhoras, despejos, busca e apreensão e avaliações feitas por profissionais ad hoc, empresas a critério do juízo, como nos Estados Unidos, o velho Repo Man. Ou faz um banco de voluntários policiais, civis e militares para se receber por resultado. Vai ter fila, meu irmão. Uma vez que todos os juízes de primeiro grau fossem delegatários, não precisaria nenhum serventuário custar nada ao erário. Ia ser problema do delegatário. Se quem diz quem é seu pai é um delegatário, o registrador ou notário. Quem diz quem é dono de cada propriedade no Brasil é um delegatário. Por que os juízes de primeiro grau não poderiam ser? Muita gente aqui diz que eu sou puxa-saco de Nicolas Ferreira. Eu devo conceder quando pessoas que eu não concordo fazem atos honrosos. E eu devo escaldar quando pessoas que eu admiro fazem merda. Nesse caso, o Nicolas fez merda. Ele pode não ter entendido direito a pergunta. Agora deixou claro que ele não entende, ou pelo menos não tem na cabeça dele, de imediato, que o principal problema desse país é o problema fiscal. Nicolas é um advogado registrado, é alguém que fez direito. Em tese, sabe o que é superávit primário e secundário. Mas ele também é um executivo que trabalha mais de 10 horas por dia. E por isso, a cabeça dele funciona em relação à militância do dia. Nicolas, porra, velho, leia o Bitcoin Red Pill e nunca mais você vai passar por uma saia justa dessa.
Livro grátis, meu irmão. PDF ditado. renato38.com.br. Bota aí, Werley, QR Code na tela pro brother baixar o livro, não é isso, Werley? No livro, explica a questão fiscal, superávit primário, secundário e questões, inclusive financeiras, que esses cantilionários nem sequer sabem que existem. A gente quer ter uma visão sobre o fiscal do Brasil. Qual é a chance de a gente arrumar isso? Tem um problema na sua fala, que é majoritário aqui no Brasil, que é o seguinte: qual que é o projeto que a gente pode fazer? Eu não consigo fazer um projeto para um desonesto virar honesto. Eu não consigo fazer um projeto para o Lula virar um bom administrador. Então, assim, a gente fez o arcabouço fiscal, colocando limites. O que eles fizeram? Furaram o teto. E aí? As pessoas que são colocadas nos pontos, né, de fiscalização são pessoas indicadas pelo presidente Lula. Você pega o TCU, você pega a CGU, você pega o próprio PGR. Eles são pessoas indicadas pelo presidente. Os senadores, né, que ok, são representantes do povo, mas eles julgam o STF. O STF julga o Senado. É um jogo de compadre. Então, não há nenhum projeto que eu possa fazer o seguinte: Lula, faz o seguinte, para de gastar 7 bilhões em viagens no exterior junto com a Janja e comece a governar o país. Não existe projeto para isso. Realmente o que existe é uma mudança de governo. Então não tem outra solução. É uma mudança de governo. Hoje, até mesmo o próprio Banco Central foi indicação de quem? Do presidente da República. Eles indicaram, o Galípolo tá lá. Inclusive, Fazendo um bom trabalho. Estão fazendo um bom trabalho, segurando a onda ali, beleza? Mas com um governo que está arrecadando 2 trilhões nos primeiros 6 meses desse ano e que gasta mais do que arrecada, não tem Banco Central que aguente. Mano. Ele confundiu problema fiscal com problema de fiscalização, de poder de polícia. Você acha que esses executivos que consideram a principal problema do Brasil, o problema de desequilíbrio entre gastos e arrecadação, gostaram da resposta? Vão financiar o cara depois de ouvir isso? Complicado, não é não, Erley? E agora, o momento The Office. Um cara que nunca foi de direita, nunca esteve em nenhum partido de direita, diz que representa a direita. Está parecendo o Bolsonaro, eu sou o centrão, exatamente quando foi derrotado, voltou a se dizer direita. Esse cara é mais um exemplo da direita trans, não é isso, Erley? Tá? Profundo respeito, profundo respeito, tá? E te falo isso porque eu passei a ter um profundo respeito pelo presidente Lula, tá? Profundo respeito, profundo respeito, tá? E te falo isso sem problema nenhum. Se tiver Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, eu não tenho receio de perder voto em dizer que eu votarei em Lula pela primeira vez na minha vida, ok? E começarei, se for necessário, um movimento nacional chamado Direita com Lula. Mês passado, um engenheiro eletricista recebeu R$ 72.349 líquidos, somando aí verbas extras. Um administrador, R$ 53.794. Um inspetor de estação, R$ 60.040 líquidos, também com verbas extras. Um arquiteto do metrô recebeu em maio R$ 75.095 líquidos. Em outros meses, o mesmo arquiteto recebeu R$ 30.000, R$ 41.000. Para um psicólogo, R$ 82.633 com os ganhos extras. Em outros meses, o psicólogo recebeu R$ 32.000 líquidos. Agora, outros exemplos de salários líquidos pagos ao longo do ano. Para um técnico em eletrotécnica, o metrô paga R$ 29.500 líquidos. Um técnico em mecânica, R$ 29.000. O cidadão que paga esse salário do servidor está satisfeito com o serviço que recebe de volta? Pelo portal da transparência não é possível saber exatamente que verbas extras são essas, se férias, 13º antecipado ou alguma gratificação, por exemplo, como citou aí o presidente, gratificação acumulada ao longo dos anos. Para efeito de comparação, segundo o portal da transparência, esses salários que você viu são muito maiores que o salário líquido de governador no DF, governadora, R$ 23 mil líquidos. Quem tinha que ver isso é o tchorró dos 3 irmãos, que ficou defendendo estatização. Estatização é corrupção, não é não, Erley? O Estado tem toque de merdas. Tudo que ele toca merda. E agora, Júlia Zanata diz que direita é frufru. Tem que entender que se Flávio Bolsonaro não ganhar do irmão, não ganhar, o seu irmão Eduardo nunca mais pisa no Brasil e o pai não pisa na prisão. Júlia, tenho admiração pela senhora, mas nesse caso, você está fazendo propaganda para o PT. Aos eleitores e apoiadores, é o que eu postei lá o seguinte, que a direita frufru tem que entender é que se o Flávio Bolsonaro não lutar contra o PT e o STF quando ele ganhar, o irmão dele, Eduardo Bolsonaro, não pisa mais no Brasil. O pai dele, Jair Bolsonaro, vai apodrecer na cadeia. Outra coisa interessante, ela mostra que a eleição de Flávio não é um projeto de país, não busca a desnazificação e a destruição da ditadura, e sim
os interesses pessoais de uma família, múltiplas vezes envolvidas em imundícies. Bolsonaro está em casa de boa. Por que ela não citou as centenas de presos políticos em cadeia real? Pois é, vai eleger o Rebolaro com o rabo pra cima para liberar o seu pai, que já está de boa em domiciliar, ou as centenas de pessoas que ele chamou de malucos e estão em uma cadeia medonha por causa dele, sem contar aqueles que já morreram na cadeia.